Olá, meu nome é Guilherme Marques, seja bem-vindo à nossa aula de Microsoft PowerPoint 2007. O PowerPoint é uma ferramenta que faz parte aí, né, do grupo de programas de aplicativos da Microsoft, né, que é o Office, né? Então o Office é o nome do grupo de aplicativos e o PowerPoint é a ferramenta dedicada à criação e edição de apresentações, como essa que a gente está na tela aqui agora, por exemplo. Então, a partir daqui a gente vai para a tela, compreender certinho como que funciona essa ferramenta, como que a gente trabalha com ela, e assim também você ter conhecimento para você estar utilizando aí na hora da sua prova, na hora do seu concurso. Então a gente já está aqui com o nosso PowerPoint 2007 na tela, já carregado certinho, com a sua configuração de instalação padrão. Então a gente não alterou nada aqui na interface. Estamos com ele aqui do jeito que ele vem quando instala. E vamos dar uma olhada aqui em todos os elementos na tela, tudo que a gente tá sendo exibido aqui para nós. E depois vamos compreender o que cada ferramenta aqui faz, no que interfere na nossa apresentação. Então no canto superior esquerdo a gente tem o botão Office, né? Esse botão nas versões mais recentes foi atualizado, né, para uma guia aqui, a guia Arquivo. Temos a barra de ferramentas de acesso rápido. Essa barra aqui é personalizável, você pode colocar qualquer ferramenta aí, né, qualquer atalho que você utilize com maior frequência, você pode colocar nessa barra aqui e ela vai ficar de fácil acesso aí para você. Depois a gente tem o nome do arquivo que a gente está trabalhando nesse momento, o nome do programa, os nossos botões padrão do Windows, né, o minimizar, restaurar e maximizar e o fechar. As nossas guias, né, desde o início aqui até a exibição. Temos o nosso botão de ajuda, e aí vai abrir a ajuda online aí do Office. Depois, dentro de cada guia, a gente tem as nossas caixas, né, cada um com a sua ferramenta, né. Pode ver que ele até muda um pouquinho de cor aqui para cada caixa, né? Na parte lateral aqui esquerda, ele exibe as miniaturas dos nossos slides, né? Cada um aparece aqui, ou até estrutura de tópicos, a gente já vai ver melhor como é que isso aqui funciona. Na área principal aqui, temos o nosso slide propriamente dito, temos a barra de anotações, a parte onde ele conta aqui os nossos slides, então ele fala qual slide está ativo naquele momento e quantos temos no total, né? O tema que está sendo trabalhado aqui, no caso nenhum tema, está utilizando o padrão. A gente tem aqui modos de exibição, que são as formas como o PowerPoint organiza a tela para a gente estar trabalhando. Então aqui é a forma normal. Depois, classificação de slides, ele deixa os slides aqui um a um, lado a lado. E o último seria a apresentação de slides, que ele já vai abrir essa apresentação já para você iniciar a sua apresentação. Depois a gente tem o zoom, conseguimos alterar ele aqui numa boa. Ou, por padrão, a gente usa o zoom de ajustar a janela atual. Então ele deixa sempre aqui aproveitando o máximo da nossa janela. E sempre exibindo o slide no seu tamanho máximo, né? Então, tudo isso aqui está sendo mostrado na nossa tela. Então, iniciando aqui pelo nosso botão Office, o botão Office ele trabalha, né? Tudo que a gente altera aqui, ele interfere diretamente no arquivo, né? Então, no arquivo de computador, não necessariamente vai alterar alguma coisa da nossa apresentação. Então, primeiro a gente tem aqui um botão novo, e aí não só temos alguns modelos, né, que o PowerPoint oferece para nós, a gente pode utilizar aí numa boa aí, mas o mais comum aqui seria, no caso, a nossa apresentação em branco. Então, importante a gente compreender aqui o tipo de arquivo que a gente está trabalhando, né, que não tem a ver com o que a gente viu na nossa aula de Windows, com a terminação do arquivo, não tem a ver com o tipo de arquivo, mas assim, da mesma forma como no Word a gente trabalha com um documento, no Excel a gente trabalha com uma pasta de trabalho, no PowerPoint a gente trabalha com uma apresentação.
né? Então aqui é onde a gente criaria uma apresentação nova, a gente já não vai criar porque já temos aqui uma aberta na nossa tela. Depois a gente tem o nosso botão abrir, clicando nele, ele vai pedir aqui no nosso computador, enfim, para a gente procurar nas nossas pastas, né, no nosso computador, algum arquivo específico que a gente queira abrir. Do contrário, os arquivos recentes que a gente já trabalhou vão ser sempre exibidos aqui nessa região aqui do botão Office, né? No caso aqui só temos um arquivo. Depois a gente tem as opções salvar e salvar como, né? Então são duas opções que a gente sempre está explicando aí nas nossas aulas para não gerar nenhum tipo de confusão. É muito importante que a gente saiba a diferença das duas opções, ao mesmo tempo que pode ser que seja cobrado isso em prova. Então, vamos entender o seguinte, ó, no caso aqui a gente está com o arquivo novinho em folha, então não foi salvo ainda no nosso computador, e aí a gente vai querer salvar. Então, clicando na primeira vez no salvar, perceba que ele abre a janela aqui, nossa, salvar como, tá? Então, sempre ele vai, na nossa primeira vez, ele vai salvar como. Por quê? Porque o salvar como é a nossa ferramenta de criar um novo arquivo. Então, vamos compreender aqui que na nossa pasta imagens não temos nenhum arquivo do PowerPoint salvo. A gente vai criar o nosso arquivo aqui, então esse vai ser o arquivo 1, tá? Então, beleza. A partir do momento que a gente salvou, o PowerPoint já alterou aqui o nome do arquivo que está aberto e beleza, a partir daqui, toda alteração que a gente fizer vai ser salva no arquivo 1. Então, como que vai funcionar isso? Vamos colocar aqui um título simples, aula de PowerPoint. Beleza. Então, esse é o título da nossa apresentação. E aí a gente vai clicar em salvar. Perceba que ele não perguntou em que lugar do nosso computador a gente quer salvar. Ele simplesmente salvou. Por quê? Porque a gente já tinha criado esse arquivo 1. Agora imagine que por algum motivo a gente queira criar um outro arquivo. Então ignorar esse arquivo 1, né? Ele já foi salvo uma vez, beleza? Mas a gente vai criar outro. Então a gente utiliza aqui o salvar como, né? E aí ele vai perguntar de novo, olha, onde você quer salvar esse arquivo? Fala, olha, quero salvar aqui e tal. E aí agora vai ser o arquivo 2. Então a partir desse momento o PowerPoint vai salvar o arquivo 2, vai passar a não salvar mais aqui no arquivo 1 e trabalhar só com o arquivo 2. Ó. Vamos compreender? Beleza, ó. Ele criou o arquivo 2, o arquivo 1 ficou lá, só que agora ele está fechado, ele não está sendo mais alterado, ele não vai ser mexido mais. E agora a partir daqui, tudo que a gente mudar vai ser no arquivo 2. Tá? Perceba que os arquivos ficaram aqui já no nosso recentes, né? E também outra curiosidade do salvar como é que você pode salvar em outros formatos, né? Então o PowerPoint permite que você salve em outros formatos, principalmente em formatos mais antigos, ou seja, se você tiver algum problema de compatibilidade, por algum motivo aí o seu documento não está abrindo em algum computador, tá? Alguma versão do PowerPoint, você pode salvar uma cópia da apresentação que será totalmente compatível com o PowerPoint, né? E aí você, com certeza, esse arquivo vai ser aberto em qualquer computador sem problema nenhum. Você pode salvar uma apresentação de slides, ou seja, é um arquivo, ele já fala aqui, ó, que sempre abre na exibição a apresentação de slides. Então, ele vai pular essa tela aqui e já vai partir para a apresentação propriamente dita, né? Então, salvar como você tem essas opções, você pode salvar um PDF ou até mesmo outros formatos. Depois a gente tem a nossa opção de imprimir, né? E aí clicando aqui, ele vai te dar algumas opções em como você quer que isso seja impresso na sua impressora, né? Quantos slides por folha você quer colocar, quantas cópias, se você quer colorido, se você quer preto e branco, né? Enfim, várias opções você tem aqui para fazer a sua impressão. Depois a gente tem um preparar. O preparar pode fazer várias alterações no nosso arquivo, desde alterar as propriedades dele, ou, por exemplo, criptografar ele, né, se você quiser aumentar a segurança dele, mas assim, no sentido de proteger mais o seu arquivo. Você pode colocar uma restrição para que ninguém consiga editar ele ou até mesmo copiar, né? Enfim, você consegue
fazer vários trabalhos finais aqui no seu arquivo. Depois aqui na opção publicar, você tem várias opções que o PowerPoint pode fazer para você utilizando o seu arquivo como base. Por exemplo, criar um CD, se você ainda utilizar o CD por algum motivo, um CD já de forma automática, a pessoa coloca esse CD no computador dela e vai já acessar a sua apresentação. Ou publicar, colocar essa sua apresentação em algum outro lugar, enfim. A gente tem diversas formas aqui de... Esse publicar, hoje em dia, seria o nosso botão compartilhar, né? Então aí vai ser enviar para algum lugar, vai ser enviar via e-mail, enfim. E depois o fechar. O fechar só fecha aqui o nosso arquivo que está aberto, ele não fecha o PowerPoint. Para fechar o PowerPoint, a gente clicaria nesse botãozinho aqui. E depois, por fim, a gente tem o botão Opções do PowerPoint. E aqui são opções que vão alterar o comportamento do programa em si, né? Então ele não vai alterar nada no nosso arquivo. Vai ser opções aí com relação ao salvar automático, enfim. São opções do programa, que a gente não vai se aprofundar. E aí, visto o nosso botãozinho Office, a gente já começa aqui na guia Início, né? E essa guia já tem várias ferramentas bacanas aí que a gente já consegue estar trabalhando. A primeira delas é a área de transferência. Eu acredito que seja uma parte bastante que você já esteja familiarizado, mas que a gente pode dar uma olhada aqui, ó. Principalmente os nossos botões copiar e colar, né? Os nossos famosos Ctrl+C e o Ctrl+V. E também o copiar formatação. Então perceba que sem nada selecionado, ele não permite nem que eu copie, né? Então vamos dar um exemplo aqui, a gente vai copiar esse título, vai clicar aqui em copiar. E aí a gente quer colar aqui, vai usar o colar. Beleza. Ele cola e já cola com a formatação que está vindo aqui, né? Perceba que ele não trouxe a formatação de lá. Mas, dentro das nossas opções de colagem, a gente pode pedir para manter formatação de origem, né? Ou usar o tema do destino. Então, bem bacana, o Office já permite isso aí para nós. E também a gente pode copiar uma formatação. Então, imagina que eu queira essa mesma formatação aqui embaixo, eu precisaria alterar aqui o tamanho da fonte e a cor, né? Então a gente consegue fazer isso de forma mais simples utilizando o formatar pincel, que aí selecionado que a gente quer copiar a formatação, clica no pincel, seleciona aqui e aí ele copia a formatação certinha como está ali em cima. Então também o famoso pincelzinho aí também dá para utilizar no PowerPoint numa boa. Depois a gente tem a caixinha de slides, então aqui é onde a gente já consegue trabalhar os nossos slides, conseguimos inserir novos slides aqui, né? Mas também, na hora de inserir um novo slide, a gente já consegue inserir com um layout pré-definido. Então, o PowerPoint oferece alguns layouts aqui, esses layouts variam conforme o tema que você está trabalhando, mas também conseguimos colocar já um novo slide com um layout pré-definido. Por exemplo aqui, né, que ele dá um título e 2 campos com conteúdo, por exemplo. Então, esse layout pode ser alterado depois com tranquilidade. Depois o redefinir, esse botão redefinir, se você fizer alguma bagunça, que pode acontecer, por exemplo, moveu aqui algo que você não queria, enfim, alguma coisa nesse sentido, ele volta tudo para a sua posição seguindo o nosso layout, tá? E depois excluir slide também, você pode utilizar esse botão ou simplesmente selecionar um slide aqui na barra lateral e apertar Delete no teclado. Em seguida a gente tem a nossa caixinha aqui de fonte, que traz todas as ferramentas que a gente já está habituado do Word, né? Então a gente tem aqui alteração do tamanho da fonte, alteração da fonte, alteração do tamanho da fonte, né? Os 2 botões dedicados para o tamanho da fonte, né? Cada uma tem aí a sua tecla de atalho também. A gente tem o limpar toda a formatação, então isso é bastante interessante. De repente fizemos aí algumas alterações indesejadas, tal, e aí daria muito trabalho ter que tirar cada um desses, o negrito, tal, a cor da fonte e tudo. A gente pode utilizar esse botão aqui, ó, limpar toda a formatação. Então clica nela, pronto, ele deixa o texto conforme o original.
Depois, negrito, itálico e sublinhado, cada qual com as suas teclas de atalho, né? Temos também o taxado, se você quiser algum texto assim no PowerPoint você consegue tranquilamente. Temos a sombra de texto, ó. O PowerPoint aplica uma sombra, ferramenta essa que a gente não tem no Word, de forma bem simples, bem tranquila. Espaçamento entre letras, então esse é bastante interessante. Se você quiser as letras mais apertadinhas ou mais afastadas, você consegue fazer isso aqui. A gente tem um botão dedicado só para isso. Depois, correção de maiúsculos e minúsculos, também, da mesma forma como funciona no Word. E por fim, a cor do nosso texto, né? A cor da fonte. Então, clicando aqui, a gente tem mais uma variedade de cores, a paleta, né? E, enfim, vamos deixar aqui no nosso automático. Em seguida, a gente tem a nossa caixinha aqui dedicada ao parágrafo. Então, são algumas opções que a gente já viu, algumas no Word, algumas no Excel. Então, vocês já vão compreender aqui o funcionamento deles. Primeiro é a questão dos marcadores. Então, essas caixinhas aqui que vêm nos nossos layouts, por padrão, ele já compreende que a gente está seguindo uma lista, né? Então, tratando alguns tópicos, por isso que ele já vem com o nosso marcador já previamente aplicado. A gente pode fazer também numeração, numa boa, e aumentar e diminuir o recuo. Se você viu nossa aula aí de Word, você já sabe como funcionam os recuos e o que eles alteram e como eles se comportam nas nossas listas, né? Tanto numerada quanto com marcador. Então aqui o recuo ele já faz esse carinha aqui ser um subitem, né? Desse de cima. E aí criando a sua hierarquia de itens, de tópicos. Depois a gente tem o espaçamento entre linhas. Por padrão o PowerPoint vem trabalhar com o 1,0, né? A gente pode aumentar isso numa boa. Depois a gente tem o alinhamento padrão, que a gente já conhece também, alinhamento à esquerda, centralizado, alinhamento à direita e também o justificado. A gente consegue trabalhar com o justificado no PowerPoint, principalmente porque tem uma coisa aqui que a gente não consegue inserir texto na folha, como é no Word. O Word sempre é o texto na folha. Aqui não. Todo o texto precisa estar em uma caixa, né? Uma caixa de texto. Exatamente igual funciona no Word. E aí o justificado vai trabalhar exatamente aqui, ó, dentro da caixa, tá? Então o justificado alinharia daqui até aqui. Depois, divisão de colunas. Essa divisão ela vai funcionar para a caixa toda, tá? Não vai funcionar só para o texto, como a gente consegue fazer no Word. Então a divisão em colunas é para a caixa inteira. E aí, algumas opções que a gente já viu no Excel. Então, se você já viu na sala de Excel, você viu que a gente consegue alterar a direção do texto de forma bem simples, sem precisar, por exemplo, aqui girar a nossa caixa. Então, aqui a gente faz numa boa aqui, ó, alteração da direção do texto. Também o alinhamento vertical desse texto, né, com relação à caixa. Então, no caso aqui, alinhado ao meio ou alinhado abaixo. Então, é bem tranquilo de fazer isso também se você precisar. Por último, o Smart Art. Então, a gente já tem aqui no nosso PowerPoint alguns elementos que ele cria de forma automatizada, que pode ser, por exemplo, uma linha de fluxo, né? uma linha de montagem, procedimentos, enfim, hierarquias, diversas coisas que a gente consegue e o PowerPoint faz de forma automatizada só utilizando aqui os itens da nossa caixa que ele faz para nós. Então, muito legal também essa opção. Em seguida, a gente tem a nossa caixinha aqui de desenho. Então, por mais que a gente tenha algumas dessas opções aqui na parte do inserir, e a gente já vai dar uma olhadinha com mais calma, com mais detalhe, a parte de desenho tem aqui todas as formas que a gente gostaria de inserir. Poderia inserir, né? Poderia utilizar, então desde as mais simples até setas, né? Flechas, balão de fala, enfim, a gente tem tudo aqui. Temos também a opção de organizar, então vamos pensar assim, ó, tudo no PowerPoint é um objeto, mesmo os textos, né? Por quê? Porque o objeto que carrega o texto dentro é a caixa de texto.
Então, essa caixa é um objeto. Então, vamos pensar o seguinte, vamos inserir aqui uma bola azul, né? Ó. E perceba que a bola azul está na frente do nosso texto. Para a gente levar essa caixa aqui para trás do texto, a gente utiliza o botão organizar. E aí sim, ó, a gente pode enviar para trás. E aí o objeto, no caso, a caixa de texto, fica na frente dessa bola azul. Muito bacana. Depois a gente tem estilos rápidos. Então o PowerPoint já dá algumas opções de estilo pré-definidas. A gente pode utilizar qualquer um deles. Só de colocar o cursor em cima ele já dá uma pré-visualização, mas clicando ele aplica esse estilo no objeto selecionado. Mesmo depois de ter aplicado um estilo rápido, a gente consegue fazer várias alterações, por exemplo, o preenchimento, né? O contorno e também efeitos de sombra, reflexo, brilho. A gente consegue aplicar todos esses efeitos com um único clique aqui no PowerPoint. Alguns deles precisam ter pelo menos um preenchimento para surtir efeito, né? Por fim, a gente tem a nossa caixinha aqui da edição. Essa caixinha tem a nossa opção de localizar, ele localiza qualquer texto dentro do nosso PowerPoint, e também a opção de substituir. Aí no caso ele não só localiza, como troca esse texto que a gente está procurando por um outro que a gente queira. O funcionamento é exatamente o mesmo como no Word. Depois, por fim, a gente tem a opção aqui de selecionar. Então a primeira delas é selecionar tudo. Lembrando que ele vai selecionar tudo dentro desse slide, não vai selecionar tudo em todos os slides, né? Não tem como fazer isso. A gente pode utilizar o selecionar objetos, e esse aqui é a forma como a gente trabalha normalmente no PowerPoint. Então, com o cursor aqui, né, ele fica dessa forma. A gente pode fazer assim para selecionar, né? Ou simplesmente clicar em cima de algum objeto. Caso você ainda não consiga selecionar alguma coisa específica no seu slide, a gente tem o painel aqui, ó, de seleção. E aí esse aqui sim, ó, vai ter todos os objetos do que tem nesse slide, e aí você com um único clique consegue acessar eles. Então, visto aqui a nossa guia início, a gente já começa na nossa guia inserir, que, como o próprio nome já diz, vai dar uma série de opções que a gente possa inserir no nosso slide, na nossa apresentação. Então, a primeira delas aqui é uma tabela, e o interessante também é a gente compreender que no nosso layout que vem aqui sugerido pelo PowerPoint, no caso aqui 2 partes de conteúdo, a gente tem também em cada caixinha aqui, ó, algumas opções de conteúdo que a gente possa inserir. Por exemplo, se eu apago esse texto aqui, essas opções voltam a aparecer aqui, por exemplo, né? Então, a primeira delas é justamente a tabela. Então, clicando aqui a gente vê o número de linhas e colunas, ou aqui também a gente consegue inserir, né, com nossas linhas e colunas, e também já vendo previamente como que essa tabela vai ficar na nossa apresentação. Então, muito fácil de inserir uma tabela, e também aumentando o tamanho aqui dessa tabela, ele já distribui a altura das linhas de forma automática. Depois a gente tem o inserir imagem, né, e aí clicando aqui ele já vai procurar no nosso computador algum arquivo de imagem para inserir. Um clipart, se você tiver a biblioteca do Office instalada certinha, ele vai também ter uma série de desenhos já prontos que você pode utilizar na sua apresentação, numa boa. Um álbum de fotografias, então é uma forma aí de inserir várias fotos na sua apresentação. As formas que a gente já viu lá na guia início. O Smart Art também, né? Então, se você tiver já textos selecionados aqui, vai clicar em Smart Art, ele vai gerar o que você quiser. Se você quiser um Smart Art de lista, de processo, de hierarquia, enfim. Depois um gráfico, então funciona da mesma forma, você vai precisar ter no caso do PowerPoint 2007, você vai precisar ter o Microsoft Graph instalado, e ele vai inserir o gráfico aqui para você e vai gerar para você da mesma forma que é feito no Excel. Depois a gente tem 2 botões de hiperlink. Então, o hiperlink pode ir para algum lugar da internet ou arquivo do seu computador.
para algum lugar dentro dessa apresentação, né? Então você pode pedir para ele para o próximo slide, para o último, ou para algum slide específico, para ele criar um novo documento ou para ele enviar um e-mail. Então, clicando aqui, você vai configurar e esse texto aqui vai ser o hiperlink do que você configurar. Da mesma forma, o botão de ação também funciona. E aí o botão de ação ele pode ser de duas formas, ou clicando com o mouse, ou só passando o mouse em cima, né? Ó, ao passar com o mouse ou ao clicar. E aí é a mesma coisa, ele pode fazer um hiperlink para algum lugar dentro dessa apresentação ou executar algum programa que vem de fora. E esses dois também funcionam com objetos. Então, se você tiver, por exemplo, uma bola aqui, você pode criar um hiperlink ou botão de ação utilizando a bola e a pessoa vai clicar em cima e vai executar a ação que você configurar. Depois a gente tem a caixa de texto. Como a gente já falou, todo o texto aqui no PowerPoint é uma caixa de texto. Então você pode inserir mais outras se você quiser. Inserir o cabeçalho e rodapé. E aí todas as configurações de cabeçalho e rodapé vão ser feitas nessa janela. E aí você vai falar para ele quais campos você quer ativos na sua apresentação. Seja data e hora, seja número de slide ou alguma coisa específica no rodapé que você deseja escrever. E isso vai valer também tanto para data e hora quanto para número do slide. Então qualquer um desses que você clicar, ele vai abrir a mesma janela do cabeçalho e rodapé. Depois a gente tem o Word Art. Então o Word Art já mudou um pouco nessa versão. Você clica em algum estilo que lhe agrada, né, que vai ficar bacana na sua apresentação, e aí só você digitar o texto que você quer nessa opção de estilo. Depois a gente tem inserir um símbolo. Para ele estar ativo, você precisa estar digitando em alguma caixa. Clicando em símbolo, ele abre a janela para você colocar qualquer tipo de caractere que não tem aí normalmente no nosso teclado. Depois a gente tem a opção objeto. Então aqui ele vai te dar a opção de você inserir outros arquivos aí fora do nosso computador, seja um bitmap, seja uma outra apresentação de outro PowerPoint, enfim. Então ele também dá essa opção. As duas últimas opções que a gente tem na nossa guia inserir é um filme, que na verdade é o que a gente chama de vídeo, né? Um arquivinho de vídeo, que clicando aqui ele vai procurar no nosso computador algum vídeo para inserir na apresentação, ou som. Som pode ser não só um arquivo, como uma faixa de um CD, ou ele te dá a opção também de você gravar um próprio som aqui na hora. Depois a gente tem a nossa guia design, e aí a parte de design vai falar propriamente dito mais da parte estética da nossa apresentação. Então a primeira opção delas aqui, que é a caixinha configurar página. Se a gente puxar um pouquinho, a gente tem essa opção aqui, por exemplo, no Word, só que como uma guia aqui. Então a primeira delas é o tamanho da nossa apresentação. E como que funciona isso? Quando você estiver desenvolvendo aí uma apresentação, é interessante que você saiba onde ela vai ser exibida. Então pode ser que ela seja exibida num projetor um pouco mais antigo, que tem esse formato ainda meio quadrado, né? Não é um quadrado perfeito, mas é quase quadrado. Então se você for apresentar num projetor desses, você utiliza essa proporção aqui, esse tamanho de tela 4:3. De repente você vai apresentar ou num projetor mais novo, ou por exemplo numa televisão aí, que seja widescreen, né? Enfim. Esses vão utilizar a proporção 16:9. Então clicando aqui, ó, a gente vai dar OK. Perceba como ele já ficou no formato widescreen e já adaptou o conteúdo. Então, com o restante dessa aula aqui a gente vai trabalhar dessa forma, né? Mas você sabe onde alterar isso se você precisar, né? E pode fazer também a apresentação em orientação retrato, tranquilo, ou também as anotações, qual formato você quer que o PowerPoint trabalhe. A parte de orientação do slide a gente consegue alterar aqui do lado de fora e em seguida a gente tem os temas. Então o PowerPoint dá alguns temas que a gente pode usar aí livremente. Colocando o mouse em cima, ele dá uma prévia de como vai ficar esse tema aplicado. E aí clicando, ele aplica o tema aí para toda a sua apresentação. Esses temas, eles seguem alguns padrões.
desde paleta de cores, que você pode alterar depois, alguma que te agrade mais. Grupos de fontes, né? Você pode alterar também que te agrade mais. E também efeitos visuais. Então, isso aqui que a gente alterar dentro do temas, ele vai alterar toda a sua apresentação. Então, vai padronizar toda a questão estética do seu PowerPoint. Depois a gente tem também, ó, dentro do mesmo tema, estilos de plano de fundo. Você pode alterar também. Aí ele vai alterar só o fundo para você. E também, se você quiser, alterar gráficos de plano de fundo se você tiver algum aplicado. No caso aqui, ele não tem. Depois que você já definiu aí a parte estética da sua apresentação na guia Design, a gente parte aqui para a guia Animações, e é onde a gente vai trabalhar literalmente tudo que for animado na nossa apresentação. Por padrão, vamos pré-visualizar aqui a nossa apresentação. Quando a gente move entre aqui os slides nessa apresentação que a gente fez até agora, ele faz isso de uma forma seca, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Então ele não tem nada de animado aqui. Então a gente tem aqui uma caixa toda dedicada para as transições dos slides, tá? Então aqui, ó, transição para esse slide. Colocando o mouse em cima, né, o cursor em cima, ele dá uma prévia de como vai ficar essa transição, né? Então, você pode aplicar qualquer uma ou até clicar aqui nessa caixinha, nesse botão mais, e aí você vai ter mais transições ainda. Mas vamos colocar uma aqui que fique bastante nítida para nós, ó. Por exemplo, essa aqui, ó, tá? E aí, perceba que a gente clicou e ele só aplicou para esse slide que está selecionado. Então, se eu selecionar esse slide, por exemplo, ó, ele vai manter aqui, ó, sem transição. Então, esse primeiro aqui, qual transição está aplicada? Essa aqui, tá? Então, é dissolver. Então, para o segundo aqui, a gente vai colocar, por exemplo, esse aqui, ó. E beleza. Então, vamos testar para dar uma olhada como é que ficou, ó. Vamos clicar no botão da apresentação. Então, perceba que ele já fez a transição de entrada do primeiro slide. E aí, ele fez a segunda aqui, ó, a hora que a gente clicou no botão avançar. Esses controles a gente consegue fazer pelo teclado também, utilizando as setas do teclado, ou a barra de espaço ela sempre avança para o próximo slide. Tá? Então aqui, ó, perceba que ele já fez as transições. Ó. Então já fica mais interessante, esteticamente mais agradável aos olhos de se ver essa apresentação. Então aqui a gente clica e aplica as nossas transições de slide. E aqui a gente tem algumas configurações também da nossa transição. Então, desde fazer um som, né, a velocidade que a gente quer essa transição. Se a gente quer aplicar ela para todos os slides, então você consegue fazer isso também. E configurar quando que você quer que ele avance o slide. Se você quer que o PowerPoint fique esperando você dar um clique com o mouse, né, ou apertar ali alguma tecla no seu teclado. Ou configurar um tempo, então você coloca um tempo aqui. Fala, poxa, eu quero ficar nesse slide aqui durante 20 segundos. Sei lá, vai aí da sua fala, da sua apresentação. Você consegue aplicar esse tempo também. Mas, além das transições de slide, a gente também consegue animar os elementos que estão aqui. Então, o slide vai fazer uma transição para entrar, mas ele não vai inserir os elementos que a gente tiver configurado até que ele execute as animações que a gente quer. E como que funciona isso? Qual a diferença de uma animação para uma transição? A transição é para o slide todo. A animação é para um objeto, né? Então, por exemplo, com essa caixinha aqui selecionada, a gente vai clicar em animação personalizada, ele vai abrir essa caixinha aqui, ó. E aí ele vai perguntar, qual efeito você quer colocar? A gente vai colocar aqui um caixa aqui. Beleza, ó. Ele fez um efeitinho ali e numerou. Então, ele quer dizer o quê? Que ele vai fazer as animações nessa ordem aqui. E vamos colocar mais uma também na nossa tabela. Então, vamos colocar um efeito aqui de entrada, ela vai surgir. Pronto. Então, vamos colocar na nossa primeira slide e vamos ver como é que ficou. Fez a transição do primeiro slide, beleza. Vamos avançar para o próximo slide. Fez a transição, né? Deu para perceber. E aí ele está aqui, ó, parado, esperando a gente fazer alguma coisa. Então, vou dar um simples clique no mouse aqui, ó. Ele vai fazer a primeira animação que ele falou, que ele colocou na ordem lá, ó. Beleza, fez a primeira, está aqui parado, esperando.
Poxa, eu quero que ele faça a próxima. Dou um clique, ele fez a próxima e agora mais um clique vai aparecer na nossa tabela. Beleza, e aí apareceu a tabela. Então, é assim que a gente faz para animar os objetos do nosso slide, né? Pode perceber que ele fez nessa ordem mesmo, na 1, 2 e 3. E aí aqui nessa janelinha a gente tem todas as opções de animação, que a gente não vai se aprofundar, mas elas ficam aqui, ó. Quando a gente quer que ela inicia, né? Da onde a gente quer que venha, então a gente tem opções também dentro de cada animação a gente tem opções, né? E assim por diante, velocidade e a ordem, ó, a ordem que vão ser executadas também, a gente consegue inclusive reordenar elas. Então, vistas as nossas animações aqui, a gente tem a nossa guia de apresentação de slides. E aí, como é que funciona isso? Tudo que a gente tem aqui de opção vai interferir na nossa apresentação, quer dizer assim, durante a apresentação, enquanto a gente estiver aqui, ó, com a tela cheia, falando lá, né, apresentando tudo que a gente quer para o nosso público. Então, a gente tem, primeiro, duas opções. Começar a nossa apresentação do começo ou do slide atual. Por que essa diferença? De repente a gente tem a nossa apresentação aqui, ela tem uma série de slides, no caso tem 10 slides, pronto. De repente eu quero iniciar aqui a nossa apresentação do slide 7, então eu clico aqui no slide 7 e vou aqui, ó, começar do slide atual, beleza, ele vai iniciar do 7. Do contrário, eu poderia estar aqui no 10, no slide 10 e quero começar a nossa apresentação do primeiro, também eu clico aqui em do começo e aí ele inicia a apresentação do começo, desde o primeiro slide. Então a diferença aí dos nossos dois botões. Depois a gente tem a opção de fazer uma apresentação de slides personalizada. Então como que funciona isso? Imagina o seguinte, imagina que você tenha uma série de clientes aí que você precisa fazer uma apresentação e aí ao invés de criar um arquivo diferente por cliente, você pode colocar todas as telas de cada cliente aqui num único arquivo e aí você vai criar a apresentação seguinte, que vai ter esses slides aqui e mais esses dois. Por exemplo, você quer pular o slide 6, 7 e 8. Então nessa apresentação do cliente 1, você vai ter essa ordem aqui de slides, ó. Slide 1, 2, 3, 4. Inclusive, você pode reordenar eles. Você pode ir para o slide 5, depois o 3. Enfim, você fica livre para fazer essa ordenação aqui de acordo com a sua necessidade. Por isso que ela é personalizada. Clicando OK, né? Beleza. Ele vai ficar salvo essa apresentação ali. A hora que você quiser fazer, você clica aqui na sua apresentação personalizada e ele vai fazer para você. Depois ele tem a parte de configuração da apresentação. Então como que funciona? Aqui a gente tem uma série de opções, né, que vão alterar o comportamento da sua apresentação. Né? Não, a gente não vai ver uma por uma, mas desde da forma como vai ser apresentado, se você quer utilizar algumas teclas ou não, se você quer avançar os slides manualmente ou se tiver intervalo é para usar o intervalo. Né? Então aqui a gente vai ter bastante alteração na hora de fazer a apresentação do nosso slide. Depois a gente tem a opção de ocultar slide. Então, por exemplo, tem algum slide que você quer que o PowerPoint pule, você vai selecionar ele e vai clicar em ocultar slide. Pode ver que ele vai ficar aqui transparente um pouco, né? Então, a hora que a gente estiver fazendo a nossa apresentação, a hora que chegar no slide 4, ele vai pular ele e vai direto para o 5. Tá? Depois, a gente tem a opção também de gravar narração. Então, a gente clica aqui e aí ele vai utilizar aí o som do computador, o microfone, e vai gravar toda a sua voz. Você vai falando e ele vai gravando a sua voz durante a sua apresentação. E também testar intervalos. Quando você clicar aqui, ele inicia a apresentação, inicia o seu PowerPoint, você vai falando, vai fazendo sua apresentação numa boa, ele não vai gravar a sua fala, mas ele vai gravar o tanto de tempo que você ficou em cada slide. E ele vai salvar isso como um intervalo, ou seja, nesse slide aqui você ficou 20 segundos, nesse você ficou 1 minuto e meio, nesse você ficou 2 minutos, e aí nisso você tem a opção de usar intervalos testados. Então a próxima vez que você for fazer essa apresentação novamente,
ele já vai usar os intervalos e vai avançar cada slide desse de forma automática para você. Depois você tem a questão de resolução, né, que aí tem a ver com compatibilidade, aí vai depender da tela, projetor que você estiver utilizando, né? E usar modo de exibição do apresentador. Então, quando você estiver usando duas telas, ele vai usar a sua tela principal para mostrar algumas informações para você. Por exemplo, as anotações que você fez de cada slide, ele vai mostrar o tempo, né, um cronômetro, vai mostrar qual é o próximo slide. Então, ele vai ser uma tela aí auxiliar para você na hora da sua apresentação. Em seguida, a gente tem na nossa opção de revisão a parte de correção ortográfica. O PowerPoint faz isso para você, assim como ele faz no Word, ele faz numa boa. Pesquisar palavras aí, né? Você pode pesquisar algumas referências e até utilizar um dicionário de sinônimos também. Para isso, é preciso que o idioma esteja devidamente configurado no seu PowerPoint, que ele tenha aí o dicionário certinho instalado, e aí ele vai conseguir utilizar todas essas ferramentas, inclusive a de tradução. E aí ele faz uma tradução online para você do seu idioma para algum idioma que você queira. Depois, diferente das anotações que aparecem durante a apresentação para você, a gente tem a parte dos comentários. Então, os comentários funcionam mais como uma forma de revisão. Revisão do conteúdo mesmo. Então, imagine que você terminou aí uma apresentação e aí, poxa, em algum slide você precisa alterar alguma coisa, mas você não vai alterar naquela hora, você vai alterar depois, mas você precisa marcar isso para não esquecer, por exemplo. Então, aqui você vai ter que revisar logo do cliente, por exemplo, né? Então, isso vai ficar salvo aqui como um comentário, vai ficar marcadinho aqui, ó. E você pode, inclusive, colocar mais comentários, pode pôr o comentário onde você quiser. E aí depois você vai abrir esse arquivo, vai ver, fala, poxa, tem uns comentários lá que eu fiz, né? E aí você pode fazer as alterações, navegar entre os comentários e excluir eles também, se quiser. Ou imagine que você pode usar isso se você estiver revisando o trabalho de alguém, ou alguém estiver revisando a sua apresentação, pode utilizar os comentários para não ter que fazer alterações no arquivo propriamente dito, né? Por fim, na opção de revisão, a gente tem a parte de proteção, né? Então, se você quiser restringir o acesso ou edição do seu arquivo, você utiliza essa opção aqui. Para fechar, a nossa guia exibição, tudo que a gente tem aqui é a forma como tudo vai ser mostrado na nossa tela. Então, isso não tem a ver com a apresentação, porque a gente já tem uma guia dedicada só para isso. Essa parte de exibição vai mudar como a gente trabalha aqui na nossa apresentação durante a criação dela mesmo. Então a gente tem os modos de exibição, a gente já tinha visto alguns aqui, né? Mas a gente tem mais aqui. Então a classificação de slides a gente já viu, que é a mesma que tem aqui embaixo. A gente tem a parte das anotações, então ele mostra como se fosse cada um numa folha, né? Numa folha A4, o slide em cima e embaixo todas as anotações. Aqui você pode fazer anotações, no caso, para você se lembrar durante a sua apresentação. Então, para isso servem as anotações no PowerPoint. Depois da apresentação de slides, ele começa a apresentação, assim como é o mesmo botãozinho daqui e é o mesmo botãozinho daqui também, né? Depois, slide mestre. E aí como funciona? Aqui, se você for um usuário mais avançado, você consegue alterar basicamente o que seriam esses arquivos, esses slides aqui de layout que a gente já viu. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente tem os layouts, né? Utilizando aqui os slides mestre, a gente consegue alterar aqueles layouts de lá. Ao mesmo vale aqui para folheto mestre e também anotações mestras também. Você consegue alterar todos esses padrões aí de montagem e design. Por fim, podemos exibir e ocultar uma régua. É legal que o zero da régua aqui fica no meio do nosso slide. Linhas de grade, se você precisar delas, você tem elas aí disponível também, né? O zoom, a gente tem uma janela para você fazer o seu zoom manualmente ou simplesmente ajustar a janela, que é o que o PowerPoint já vem
configurado como padrão. Depois a gente tem a visualização do nosso slide no modo cor, que lógico é o que já vem padronizado, mas você consegue visualizar ele também tanto em escala de cinza como em preto e branco puro. Por fim, nosso último quadrinho aqui de ferramentas tem a ver com a manipulação das janelas. Então você pode abrir esse mesmo arquivo numa nova janela, tendo ele aberto em duas janelas, e também manipular elas, se você tiver mais de uma janela, para organizar todas essas janelas, né? Então, se a gente tivesse uma nova janela aqui, ó, ele abriu uma outra janela do mesmo arquivo, então ele consegue organizar as janelas, organizá-las em cascata, ou até redividir, no caso, se fosse o caso. Fechando aqui, ele volta no nosso padrão. Bom, então a gente encerra aqui a nossa aula de PowerPoint 2007. Espero que tenha sido bastante útil, bastante proveitoso, que você tenha aprendido bastante e que seja útil nas suas provas e nos seus concursos. Muito obrigado e até a próxima aula.